Sigmund Freud é internacionalmente reconhecido como médico neurologista que foi responsável por criar a psicanálise, um tratamento capaz de ajudar pessoas que sofrem de doenças psíquicas. As contribuições de Freud para essa área da saúde humana fizeram dele uma das personalidades mais conhecidas do século XX. Ele é considerado o grande nome da psicanálise de todos os tempos. Foi o responsável pela revolução no estudo da mente humana. Freud nasceu no ano de 1856 e foi estudar medicina com 17 anos. Passou a se interessar por fisiologia e o cérebro humano. Estudou na Universidade de Viena, na Áustria, e em 14 de setembro de 1886 casou-se com Martha Barnes. Com ela, Freud teve 6 filhos. Em 1896, após a morte de seu pai, ele começou a analisar seus sonhos. No começo do século XX, publicou a obra A Interpretação dos Sonhos. De acordo com Freud, as pessoas que ficavam com a mente doente eram aquelas que não colocavam os seus sentimentos para fora. Essas pessoas tinham a capacidade de fechar de tal maneira esses sentimentos dentro de sua mente que após algum tempo esqueciam-se da existência deles. Porém, esses sentimentos ficavam reprimidos no inconsciente e em algum momento poderiam ressurgir e gerar consequências negativas. A partir de sua teoria, este grande psicanalista resolveu tratar esses casos através da interpretação dos sonhos e também através do método de associação livre. Ele fazia com que seus pacientes falassem qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Com esse método, Freud era capaz de desvendar os sentimentos reprimidos, ou seja, aqueles sentimentos que seus pacientes guardavam somente para si. Após desvendá-los, ele os estimulava a colocar esses sentimentos para fora. Desta forma, ele conseguiu curar muitas doenças e transtornos mentais. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma mulher inquieta vai ao médico ou às compras. A frase machista poderia ser dita num grupo de amigos bêbados, fazendo piadas sobre as esposas, mas saiu da boca do pensador que mais se dedicou a investigar a mente humana, partindo justamente dos distúrbios emocionais das mulheres. Sigmund Freud, aliás, teria como preencher um pequeno livro só com seus ditos misóginos, como este, que soltou durante os debates da Sociedade Psicanalítica de Viena sobre a posição natural das mulheres na sociedade em 1906. Uma mulher não pode ganhar o sustento e criar os filhos ao mesmo tempo. Um ano antes, chamado a atuar como perito para uma reforma na lei do divórcio, o austríaco ainda diria: a igualdade entre o sexo é impossível durante aos seus diferentes papéis do processo de reprodução. Fosse apenas por essas falas desastrosas, o pai da psicanálise poderia ter passado abaixo do radar de feminicistas de diversas épocas. Mas o que gerou mais revolta, inclusive entre as psicanalistas mulheres que seguem grande parte do seu legado, foi que Freud não era apenas mais um homem machista na virada do século XIX para o XX. O pensador construiu a mais poderosa e influente teoria sobre o funcionamento da mente, destacando o papel do inconsciente como um fator determinante das nossas escolhas, nossos comportamentos e nossa personalidade. E entre as muitas teorias que alimentam o universo da psicanálise, Freud lançou, em 1905, sua obra mais polêmica, que lhe rendeu forma de pansexual, além do ódio de mulheres ativistas.
3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nesse estudo, baseado principalmente no que ouvia das pacientes que frequentavam o seu divã em Viena, Freud apresentou em detalhes sua famosa teoria do complexo de Édipo, segundo o qual meninos teriam fixação sexual pela mãe, o que refletia em seu amadurecimento. Também chocou pais, mães e avós na mesma obra ao sugerir que crianças têm desejos e brincadeiras sexuais, e ainda aproveitou para transformar seus pensamentos conservadores a respeito da mulher em suposto achado científico, a famigerada inveja do pênis. Uma teoria que afirma, basicamente, que meninas são meninos com defeitos de fábrica, e que a ausência desse órgão determinaria para sempre a inferioridade feminina em relação aos homens. Foi aí que esse viciado em charutos, curiosamente um símbolo fálico, comprou briga com mulheres do mundo todo, e foi contestado até pelos próprios seguidores. Freud achava a psicologia das mulheres mais enigmáticas que as dos homens. Como em todas as ciências, a psicologia das mulheres tem sido considerada até agora apenas do ponto de vista dos homens. Tanta revolta tem porquê. Sigmund Freud fez articulações geniais para dar verniz científico a concepções que, na sua essência, representam, ainda que por meio de uma elaboração ultra sofisticada, o pior do machismo cotidiano. Chegou a especular por que os maridos, esses abnegados vigias da insensatez feminina, têm que esperar por horas até que as esposas terminem de retocar a maquiagem diante do espelho. Segundo a teoria de Freud sobre a sexualidade feminina, é na chamada fase fálica, entre os 3 e 5 anos, que as crianças começam a diferenciar o que é menino e o que é menina, para a sorte de uns e frustração de outros. Seria nessa fase que as mocinhas dão atenção ao fato de que seus amiguinhos, irmãos e primos têm pênis. Mesmo que ainda pequenininho, surge aos olhos das crianças como um órgão arrogante e exibido, que deu de aparecer no mesmo lugar do corpo onde ela só tem um imenso vazio, ou, para as mais atentas, um clítoris, percebido como um micropênis que não deu certo. Assim como as crianças sentem desejo de possuir os carrinhos e bonecas das outras, a menina também passa a querer aquele brinquedo. Essa falta lhe cai como uma injustiça, como um motivo para se sentir inferior. Para simplificar as teses psicanalíticas de Freud sobre as consequências dessa inveja, digamos que a constatação de que é um ser humano de segunda categoria vai cair na mulher como um abalo sísmico no amor próprio, que o pensador chama de ferida narcísica, sim, um machucado no seu ego. Esse sentimento de inferioridade será um fardo que a mulher poderá suportar através da vida com resignação ou com revolta. Para Freud, é como escolher entre a vida normal e a doença mental. O estigma de castrada fará com que o desenvolvimento da sexualidade feminina passa, segundo a Freud, seguir 3 destinos. Primeiro, a frigidez ou neurose para aquelas que reprimem seus quereres dentro de uma sociedade que só permite a eles, os homens, a expressão de desejos sexuais e a ambição de altos voos no trabalho. Segundo, o complexo de masculinidade para os que não se conformam com uma castração e decidem ser um menino, fazendo de conta que tem um pênis. Freud coloca nessa categoria tanto as lésbicas quanto as mulheres com vocação fálica, as que assumem papéis de liderança na sociedade, com profissões que seriam pênis simbólicos. O terceiro destino é que Freud considera o único capaz de evoluir como uma sexualidade feminina normal: a vida de dona de casa. Seria a aceitação de uma inferioridade que, por ser anatômica, não tem como ser superada. Só ao aceitar esse papel subalterno, vivendo à sombra de seu marido provedor, o senhor do seu castelo, a mulher teria chance de atingir a estabilidade psíquica. Melhor será um biberô feliz que enfrentar as angústias de um protagonismo que não seria da natureza delas. Ele ainda escreveu que a mulher demora tanto a se arrumar para sair por causa da bendita inveja do pênis. A vaidade, consumindo um bom tempo à frente do espelho, seria uma forma de equilibrar o jogo diante do glorioso pênis do marido. Freud, que também foi considerado o pai da psicanálise por conta da sua extensa contribuição para o surgimento desse campo clínico que tem enfoque na psique humana, formulou teorias como o do id, ego e superego e a do complexo de Édipo, que até hoje possuem enorme importância e são extensamente debatidas pelos psicanalistas.
As contribuições de Freud, porém, não se resumem ao campo da psicanálise, uma vez que suas teorias repercutiram bastante no campo científico e influenciaram diretamente as áreas como a psicoterapia. A obra de Freud também repercutiu até em campos como filosofia e a literatura. Até hoje, alguns dos métodos de tratamento criados por Freud são utilizados por psiquiatras. Freud foi o primeiro de 8 filhos do casal de judeus formado por Jacob Freud e Amalia Natasha. Quando ainda era uma criança pequena, os pais de Freud decidiram mudar-se para Viena, local onde Freud passou quase toda a sua vida. Durante sua fase escolar, Freud ficou conhecido por ser um bom estudante, possuía boas notas, lia muito e tinha enorme facilidade para aprender idiomas. Os biógrafos de Freud falam que ele tinha ótimo desempenho em idiomas como francês, inglês, latim e grego, por exemplo. Em 1873, Freud concluiu o ensino médio e com 17 anos ingressou na Universidade de Viena. Lá, estudou medicina e a princípio interessou-se pela bacteriologia. Tempos depois, Freud envolveu-se com pesquisas no laboratório de nefrofisiologia, dedicando-se à dissecação de enguias macho para estudar o seu sistema reprodutivo. Depois se dedicou a estudos que faziam a comparação de estrutura do cérebro humano com a de outros animais. Em 1881, depois de quase 9 anos de graduação, Freud conseguiu formar-se em medicina e naquele ano conseguiu um emprego no Hospital Geral de Viena. O interesse de Freud voltava-se para as doenças psíquicas chamadas na época de histeria. Freud considerava os tratamentos da época inadequados, pois associava essas doenças a transtornos físicos. Um dos primeiros experimentos de Freud foi procurar tratar dores de cabeça e ansiedade por meio de uso de cocaína. Nessa época, drogas como cocaína e metafetamina não eram proibidas e eram usadas indiscriminadamente por muitos. Freud chegou inclusive a auto-administrar cocaína como parte do seu experimento. Inicialmente, ele acreditava que a cocaína era um meio eficaz de combater a ansiedade, mas acabou abandonando esse tratamento quando passou a ter conhecimento das consequências do uso dessa substância. Outro estudo promovido por Freud nessa fase de sua vida está relacionado com a afasia, o distúrbio neurológico em que a pessoa tem grande dificuldade para a formulação e compreensão da linguagem. Em 1882, Freud conheceu Martha Barnes, amiga de uma de suas irmãs. Pouco tempo depois, iniciaram um relacionamento e com 2 meses de namoro ficaram noivos. Em 1886, Freud e Martha casaram-se e ao longo de sua vida tiveram 6 filhos. Com a ascensão do nazismo na década de 1930, Freud começou a enfrentar alguns problemas. Em 1933, alguns dos seus livros foram queimados pelos nazistas na Alemanha. Isso aconteceu por causa do antissemitismo do nazismo, que associava as ideias de Freud à decadência do mundo moderno. Por conta dessa ocasião, Freud escreveu ironicamente para um amigo dizendo: "Que progresso estamos fazendo? Na Idade Média, teriam me queimado na fogueira. Agora, eles se contentam em queimar meus livros." Em 1938, Freud foi obrigado a fugir da Áustria por conta da anexação da Áustria à Alemanha nazista. Como era judeu, Freud acabou tendo que se mudar para Londres, na Inglaterra, local onde faleceu pouco mais de 1 ano depois. A princípio, Freud estava relutante da ideia de se mudar de Viena, mas se convenceu da necessidade de abandonar a Áustria depois que sua filha, Anna Freud, foi presa temporariamente pela Gestapo, a polícia política do nazismo. Tempos depois, 4 das irmãs de Freud foram mortas em campos de concentração. Durante sua juventude, Freud adquiriu o hábito de fumar, primeiro cigarro, depois charutos. Esse hábito acabou fazendo com que Freud adquirisse câncer de boca na década de 1920. Ele passou por mais de 30 intervenções cirúrgicas no combate à doença e acabou tendo que retirar parte de sua mandíbula, passando a viver nos seus últimos anos com uma prótese. O câncer na boca de Freud passou a causar dores intensas. Por essa razão, passou a receber doses excessivas de morfina, que o levaram à morte em 23 de setembro de 1939. Ao longo de sua carreira, Freud ficou conhecido por formular inúmeras teorias que influenciaram de maneira considerável o campo da psicologia. Escreveu uma série de livros que são hoje um grande legado de sua obra.
As obras técnicas desenvolvidas por Sigmund Freud foram revolucionárias para a Viena do século XIX e temas de discussões até hoje.